Eu quero declarar que a tua família pertence ao Senhor. Eu quero declarar que o inimigo não terá mais autoridade nem legalidade para entrar na tua família e ficar cirandando com morte, confusão, briga, droga, bebedice e tudo mais. Eu quero declarar que a tua família está debaixo de bênção, em nome de Jesus. E o tema de hoje é evidências de que você está livre da escravidão do Egito. Evidências de que você está livre da escravidão do Egito. Diga para a pessoa que está do seu lado: evidências de que você está livre da escravidão do Egito. Muito bem, então, quais as evidências de que você está livre da escravidão do Egito? Primeiro, antes de falar disso, eu quero te dar 4 princípios para você ter sucesso. Quantos? 4 princípios para você ter sucesso. O primeiro dele, oração. Oração é falar com Deus e também é ouvi-lo. Oração abre as janelas dos céus, as portas, as comportas. A oração abala a terra e abala o inferno. A oração é um dos meios poderosos que Deus nos deu para nós entrarmos no mundo espiritual. O crente que não ora é um crente que não ativa o mundo espiritual a seu favor. Então a minha direção é: ore. Diga para a pessoa que está do teu lado, começa a orar. Segundo, é o jejum. Oração e jejum são armas poderosas. Eu não falo do jejum que a gente faz uma vez por ano. Na primeira semana de cada ano, a gente dá a primeira semana como primícia para Deus. O jejum é poderoso, porque o jejum não muda Deus, mas nos muda. O jejum é para que a nossa carne seja mortificada, a vontade da nossa carne, os apetites carnais, e a gente fique mais sensível para as coisas do Espírito. O jejum é poderoso, além também de ser um instrumento de cura para o corpo. Agora inventaram o jejum intermitente, porque descobriram que realmente o jejum faz bem. Quem não sabe controlar o seu estômago, não consegue controlar o pecado. Em terceiro, proclamação da palavra. Você deve aprender a proclamar a palavra, a não só lê-la, mas tomar posse dela. Você deve aprender a proclamar a palavra para você, para a sua família, tomar posse, repetir e tomar posse. Tomar posse. É muito importante você proclamar a palavra a seu favor. E o segundo, e o quarto e último é a oferta. Nós aprendemos, a oferta não tem nada a ver com dinheiro, a oferta é princípio, a oferta honra a Deus, a oferta entra no campo de batalha espiritual, a oferta guerreia, a oferta resgata. A oferta é poderoso. E existem vários tipos de ofertas. A oferta que mais funciona na nossa vida é a oferta que está debaixo de mandamento. É aquela oferta que tem mandamento na palavra. Essa é a mais poderosa. Nós, no sábado, trabalhamos a libertação
do Egito, da escravidão. Nós aprendemos aqui na PPB muitos princípios de como o inimigo trabalha. É notório e no meio evangélico principalmente, é clássico e é isso mesmo, de que o Egito na Bíblia aponta para o mundo, as coisas do mundo, e Faraó apontava para Satanás, o senhor do mundo. Satanás é o senhor do mundo sem Deus. Quando o Senhor Jesus foi ser tentado, a Bíblia diz que depois do batismo, ele foi levado pelo Espírito Santo. Ele foi levado pelo Espírito a um alto monte para ser tentado pelo diabo. É assim que está escrito. E chegando lá, ele passou 40 dias e 40 noites sem comer. A primeira tentação foi na área do estômago, na área da carne, da carnalidade. Satanás disse: se és filho de Deus, transforma esses pães, essas pedras em pães. Satanás também mostrou para Jesus, abriu a visão, naturalmente, não sei como foi isso, mas a Bíblia está escrita e eu creio. E mostrou para ele os reinos do mundo. Ele mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor, a riqueza. Esplendor aí, no original, é riqueza. E ele disse o seguinte, passa aí para o 9. E disse-lhe: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. O diabo disse para Jesus, porque Jesus estava na carne, só que ele não era igual a gente. Ele não tinha um gene do pecado, como nós temos de Adão. O Senhor Jesus, ele nasceu de uma virgem, pelo Espírito. Quem gerou Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo. Era santo, separado, não tinha pecado. Ele tentou a pessoa errada. Levanta a sua mão e diga assim: Satanás não tem poder sobre a minha vida. Ele está tentando a pessoa errada. Amém? Por você estar em Cristo, você é mais que vencedor. Então, toda honra e toda glória seja para Jesus. Então, entenda, o diabo disse, colocou ele no alto monte e disse: está aí, tudo isso é meu. As riquezas do mundo são minhas. O esplendor, os reinos são meus. Ele influencia. É por isso que está acontecendo o que está acontecendo. Então, ele é o Senhor do mundo sem Deus. E ele diz: tudo eu vou te dar se tu me adorar. E muitos caem nessa esparrela do diabo. Porque aí se vendem a riqueza do mundo, se apegam a ela e deixam de adorar a Deus, de santificar aquilo que Deus coloca na sua mão, através de primícia, dízimo e oferta. Então, o que eu quero te dizer é: quando o dinheiro vem para você, isso aqui eu não disse na PPB, quando o dinheiro vem para você, ele vem do mundo, ele vem contaminado. E quando chega na sua mão, você tem que santificá-lo. E as ofertas, primícias, dízimos e ofertas santificam o dinheiro. E essa riqueza, então, consagrada, você passa a servir a Deus com ela. Então, é muito sério essas questões espirituais que estão veladas para a maioria das pessoas. Então, lá no Egito, aconteceram 10 pragas. 10 pragas no Egito. Das 10 pragas, 9 não precisaram de oferta para que o povo fosse livre delas, para que o povo de Deus
os hebreus lá, fosse livre delas. Não precisaram. Mas da 10ª, sim, eles precisaram ofertar. Por quê? Pergunte para mim, por que, apóstolo? Porque essa última praga atingiria diretamente a família. Eu vou repetir. Porque essa última praga atingiria diretamente a família. E principalmente os filhos. Então, a tua família é importantíssimo para Deus. É para o diabo não. Mas para Deus é. Levanta a tua mão porque eu vou profetizar. Eu quero declarar que a tua família pertence ao Senhor. Eu quero declarar que o inimigo não terá mais autoridade nem legalidade para entrar na tua família e ficar cirandando com morte, confusão, briga, droga, bebedice e tudo mais. Eu quero declarar que a tua família está debaixo de bênção, em nome de Jesus. Então, a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Ou seja, os primeiros filhos de cada família. E para que o povo de Deus não fosse atingido, Deus então pede o resgate do primogênito por meio da oferta do cordeiro. Então, na mesma noite da oferta do cordeiro, o povo de Deus foi livre da escravidão do Egito e saiu de lá com grandes riquezas, como Deus havia prometido para Abraão há centenas de anos antes. Gênesis 15, 13. Gênesis 15 é o texto em que Deus pede uma oferta para Abraão, para fazer uma aliança com ele. Porque tudo tem a ver com oferta. Você gostando ou não, o diabo que te acompanha gostando ou não, a oferta muda. A oferta é importante, porque não tem nada a ver com dinheiro. E o diabo não quer que você seja livre, ele quer que você seja escravo. Mas hoje vai haver libertação nesse lugar. Então, em Gênesis 15, 13 e 14, diz assim: então o Senhor lhe disse, eu estou falando para você que esse diálogo com Deus, com Abraão, foram centenas de anos antes, talvez uns 500 anos antes do Egito. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá. Isaque, o filho de Abraão, ainda não havia nem nascido. Olha só. Então o Senhor lhes disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo, sairão com muitos bens. Promessa de Deus para Abraão. Qual é o nosso tema? Evidências de que você está livre da escravidão do Egito. Muito bem. Quais as evidências de que uma pessoa não é mais escrava do sistema do Egito? Primeiro, primeira das evidências. Eu só fiz duas. Vou fechar, vamos fazer a ceia, vamos orar. E Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Primeiro,
Primeira evidência de que você está livre da escravidão do Egito é quando a sua família está em ordem e vivendo debaixo de bênção, sem brigas, confusões, ameaças de separação ou desunião. Essa é uma evidência. Quando as famílias que ofertaram um cordeiro saíram do Egito, elas saíram juntas, unidas para a marcha da terra prometida. Eles saíram juntos do Egito. Levanta a sua mão porque eu vou profetizar. A sua família marchará unida. Os filhos submissos aos pais, em obediência. As esposas submissas a seus maridos e os maridos amando as suas esposas. A tua família será um lugar, a tua casa será um lugar de bênção, de união, de milagres, de prodígios e maravilhas. E vocês juntos marcharão para a terra prometida, para a promessa que o Senhor tem para vocês, em nome de Jesus. Eu só peguei duas evidências. A segunda evidência é quando a pessoa tem independência financeira. Quando ela tem independência financeira, ela não depende mais de ninguém. Ela já tem a sua própria fonte de renda fixa, sem atropelos e desorganização. Ela não depende mais do Egito, ao contrário, é o Egito que depende dela. Agora ele paga o imposto direitinho. Agora ele paga as taxas. Ele não reclama mais, porque ele entende a mente transformada, a mente rica, milionária, a mente transformada para a prosperidade, para a abundância. Ele sabe que quanto mais imposto ele pagar, melhor. É porque ele está arrecadando mais. E a Bíblia diz, a quem imposto, taxa, a quem honra, honra. Então, uma das evidências é essa, é que a pessoa não tem mais, ela já tem independência financeira e não depende mais de ninguém. Então, ela já tem a sua própria fonte, não tem mais atropelo, desorganização, tudo ok, tudo estabilizado. Ela não depende mais do Egito, como eu disse. Existem dois, me ouça, porque isso que eu vou declarar aqui, isso aqui que eu vou te ensinar, isso aqui que eu vou revelar para vocês, que eu disse na PPB, mas não com essa profundidade. O salário mínimo era para ser R$ 6.538,41. Esse hoje deveria ser o salário mínimo, para que um brasileiro pudesse viver bem. E quanto é o salário? Quanto? 1.320. Sabe por que não é 6.500 e pouco? Porque tem uma ingerência maligna no mundo, que eu mostrei para vocês agora através do texto, que é diabólico, que quer manter o povo na escravidão. Preste atenção. Existem dois procedimentos que parecem bênção, mas no fundo atrai maldição financeira. Principalmente quando é por falsidade documental, ou seja, a pessoa falsifica documento. Ou por falta de interesse da pessoa de mudar a situação e por querer se beneficiar da ajuda do governo. E entra em laço de miséria e regência espiritual de pobreza. O primeiro, eu falei duas. O primeiro
é o atestado de pobreza. Quem já ouviu falar aqui do atestado de pobreza? O atestado de pobreza é um documento que comprova a incapacidade financeira de uma ou ambas as partes que desejam se casar, permitindo que eles se beneficiem das isenções de taxas e custos associados ao casamento civil. Esse atestado é geralmente necessário quando uma das pessoas que querem casar, ou ambos os dois noivos, não tem condição de arcar com as despesas do casamento. Minha pergunta é o seguinte: se não tem condição de casar, para que casar? Para multiplicar a miséria? Então, o atestado de pobreza, ouça o que eu estou dizendo para você. O atestado de pobreza geralmente envolve a apresentação de documentos que comprovem a situação financeira, como comprovante de renda baixa ou declarações de testemunhas que atestem a condição de pobreza dos noivos. O atestado de pobreza já faz com que o casamento comece na miséria. Porque isso tem um peso poderosíssimo no mundo espiritual, principalmente se for mentira. Principalmente se for por preguiça. Principalmente porque a pessoa é preguiçosa e não quer mudar a sua vida, não quer estudar, não quer melhorar a sua vida. Ela está dizendo: eu sou pobre, eu sou miserável. Ela assina, ela declara, e o mundo espiritual recebe. Um casamento desse está fadado à miséria. A não ser que haja uma intervenção poderosíssima de Deus. Nós vamos erradicar a pobreza e a miséria da igreja Ágape. Porque miséria e pobreza é luciferiana. Eu provo isso biblicamente. Sabe por que você não participou da PPB? Porque o diabo te tirou dela. Porque ele sabe que quando você aprender os princípios bíblicos, a tua vida vai mudar. Porque ele sabe que a palavra é poderosa para mudar vidas, transformar situações. Então no Egito, a oferta do cordeiro veio principalmente porque ia mexer com as famílias. E Deus não quer morte na nossa família, Ele quer vida. Então preste atenção. Então ela declara. Então, deixa eu voltar aqui. O atestado de pobreza já faz com que o casamento comece na miséria. É ou não é? E na maioria das vezes isso dura por gerações. Passa para os filhos, que vai para outro filho, que vai para outro filho. A misericórdia de Deus começa na 4ª geração, como aconteceu aqui. A partir de agora, a primeira geração da prosperidade, até 1000 gerações. Daqueles que amam a Deus. Então é muito sério o que eu estou dizendo aqui. Isso é muito espiritual. Isso aqui é uma guerra espiritual. Então olha só. Na maioria das vezes isso dura por gerações, pois o casal declara por documento, verbalmente, ele fala, ele declara: eu sou pobre, eu sou miserável. E por meio de testemunhas. A Bíblia fala que para algo ter peso é preciso
2 ou 3 testemunhas. Quem já ouviu isso na Bíblia? Quem já ouviu? Quem já leu isso? Algo se torna verdade quando tem o testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Aqui ele diz: tem as testemunhas, e ele declara documentalmente. Então, isso tem um peso espiritual terrível. A segunda é a Bolsa Família. A Bolsa Família é um atestado de miséria, um atestado de pobreza. Só recebe Bolsa Família quem tem abaixo da linha de pobreza. Isso financia o mundo sem Deus. É um atestado de miséria. E como nós aprendemos na imersão, existe uma regência espiritual que deseja que você fique preso ao Egito e gere família na escravidão. A minha luta na área financeira foi para dentro de casa, pastores. Eu tenho a minha mãe que tem Alzheimer. E ela tem 4 pessoas que cuidam dela, 4 cuidadoras. Essas 4 cuidadoras estão na minha empresa. E elas, por serem autônomas, abrem mês, é tudo legal. E é descontado o que tem que descontar, porque tem todo o direito, normal. E cada uma delas ganham 2 mil reais. Nós fizemos um acerto. Meu contador: apóstolo, tem que ser feito assim. Ok. Agora, depois de um tempo, para beneficiá-las até. E uma delas disse assim: apóstolo, eu não vou fazer a MEI. Eu disse: por quê? Ela disse: porque eu consegui a Bolsa Família. Eu disse: como é? Ela disse: eu lutei tanto para conseguir isso. É do meu neto. Parece muito lindo. Eu digo: não estou te entendendo, mulher. Ela disse: é. Porque senão eu vou perder a Bolsa Família. Eu, como microempreendedora, não posso ter Bolsa Família. Essa é a mentalidade, irmão Wilson, da pobreza, da miséria. A gente não entende o quanto isso é poderoso. Aqui mesmo, quase uma irmã cai nesse laço. Aqui mesmo, na igreja. Quase. Não caiu porque eu conversei com ela. A pessoa vai deixar de ganhar 2 mil reais para ganhar 600 da Bolsa Família. A mente fica embaçada. Aí a pessoa, ela falsifica documentos para ficar com esse ganho.
por filho que ela fizer, ela ganha um percentual a mais. Não é assim? Não ganha por filhos? Sim ou não? Filhos da miséria. Filhos da pobreza. Filhos que já nascem amaldiçoados pelo pai e pela mãe para serem pobres e depender do governo, depender do sistema do Egito. Não querem estudar? Não querem fazer um curso para melhorar? O nosso instituto dá curso de graça. Não querem. Eu fui no Nordeste, eu fui no sertão visitar um irmão que era daqui da igreja, eu e um pastor daqui. E fui visitar lá no sertão. Quando nós chegamos lá, eu notei algo. Você pensa que é brincadeira, mas é. Foi lá, Foi lá na Serra da Galinha Choca. Lá em, como é o nome, minha filha? Mas é o... Depois eu vou me lembrar. Quixadá. Não, mas a cidade. Eu me esqueci. A cidade, vai lembrando aí, Grijalba. Porque o Grijalba é cearense. A Geraldo também é, mas Geraldo é chique. Aí, olha só. Fui lá visitar. E a gente entrou no sertão lá, entramos num lugar lá, uma estradinha de areia para chegar lá. Vi carcaças de jumento, de vaca, de boi. Carcaça. Sabe aquelas cabeças? Pensei aquelas coisas de antigamente. Não existe. Aqueles carcaças, aquelas cabeças de boi assim pelo meio. Assim. Boi que morre de sede, de fome. Aí quando nós chegamos lá no lugar, Ronaldo Elaine, quando nós chegamos lá, filho, eu notei algo. Um monte de jumento solto. Eu fiquei invocado com aquilo, que eu sou atencioso. Observador, no caso, a apóstola está aqui me corrigindo. Observador. Atencioso não, mas observador. Aí, quando eu cheguei lá, visitamos o irmão. Aí eu me lembrei, eu vi os bichinhos relinchando para lá. Jumento. Aí eu disse, rapaz, por que está tendo tanto jumento desse jeito? Eu vi tanto jumento solto, os bichinhos estão se reproduzindo com vontade, né, pai? Aí ele disse, não, pastor. É porque as pessoas ganham Bolsa Família, e como eles ganham por filhos, se o senhor der uma olhada aqui, se o senhor entrar aqui nesse caminho aqui, você vai encontrar umas 15 mulheres grávidas. A casa cheia de menino, aí eles estão ganhando dinheiro das bolsas. Aí, eles compram motos, e os jumentos estão tudo abandonados. Aí eu disse, assim é fácil ganhar a eleição. Mas o pior não é isso. O pior é a miséria espiritual. O pior é o que está acontecendo nas famílias. É atestado de miséria.
quero dizer para você que você não é um coitadinho, você não é um miserável. Principalmente se você já tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Eu quero dizer que você não precisa desse sistema do Egito. Você tem total condição de prosperar e fazer com que a sua família e seus filhos prosperem e tenha herança abençoada que vem de você, do seu trabalho, do suor do seu rosto. Eu quero fazer uma observação aqui, claro. Se você está necessitado nesse instante, e se você está necessitada dessa ajuda, ok. A minha direção para você é que você se comprometa com você mesmo e com a sua família de sair dessa condição o mais rápido possível. Porque você, a sua família, os teus filhos estão construindo para Faraó. Estão debaixo de maldição financeira. Porque você declarou que você é miserável e pobre. E aquilo que a gente fala, principalmente que se escreve e vai para o cartório, está guardado no sistema deles. E eles estão regando com sangue de bode da macumbaria, feitiçaria do Egito, para que isso continue assim. Mas chegou um tempo de libertação, principalmente da igreja, porque é muito mais sério do que você pensa. A minha guerra e a guerra daqueles que entraram comigo junto com a oferta do Cordeiro não é pequena, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se você falsificou documentos, ou está se beneficiando sem na verdade precisar, ou por preguiça de procurar os meios para mudar essa situação, vai aqui a minha direção. Se você tiver coragem, te levanta e sai disso. Pega esses R$600, compra de cesta básica e você mesmo dá para o pobre e para o necessitado. E Deus vai te abençoar. E quando você puder, sai disso. Corta. A sua família, você e a sua família não merecem isso. Aqui vai a minha direção para você. Olhe bem para mim. Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância.